O episódio de hoje, o diabo não precisa te tocar, só precisa plantar um pensamento. Você já parou para pensar que o maior ataque do diabo não vem de fora? O inferno não precisa te tocar, ele só precisa te fazer pensar. Um pensamento, uma ideia solta, sussurrada na sua mente no silêncio da noite. Pode ser o começo de uma guerra que você nem sabe que está lutando. E o mais perigoso é que esse pensamento não soa como maligno, ele soa como você mesmo. Ansiedade pode ser só um sintoma de uma opressão disfarçada. Desânimo talvez seja uma semente plantada pelo próprio inimigo. Vozes internas dizendo: você é um fracasso. Deus te abandonou. Você nunca vai vencer. Elas não são suas. Mas se você acreditar, elas vencem. Essa batalha não tem sangue, mas tem marcas. Ela não tem gritos, mas tem silêncios que te engolem. E o campo onde tudo acontece é a sua mente. Você pode até achar que está no controle, mas... E se eu te disser que já tem pensamentos dominando você agora? Pensamentos que não são seus, que foram colocados ali. E tudo começou quando você acreditou neles. E é aí que tudo começa a se revelar. E é aí que tudo começa a se revelar. Porque enquanto você vive no automático, sorrindo por fora, existe uma guerra invisível tentando sabotar tudo o que Deus colocou dentro de você. Não é exagero, é real. E está acontecendo agora mesmo. Pensamentos não são inofensivos. Eles são armas. E o diabo as usa com precisão cirúrgica. Ele planta dúvidas, medos, culpas, e você nem percebe, só sente o peso, a opressão, o vazio, e chama de rotina. Ei, acorde! Isso não é normal, isso é espiritual. Por isso, você precisa estar um passo à frente. Você precisa estar blindado. Você precisa estar consciente. E é exatamente por isso que esse canal existe. Para abrir seus olhos, para te preparar. Porque o mal não dá sinais visíveis, mas ele está em movimento. E quanto mais ignoramos, mais ele avança. Então, se isso já está fazendo sentido para você, clique no like agora, se inscreva no canal e ative as notificações. Essa é a forma mais estratégica de manter você protegido, desperto e pronto para o que está vindo. Esse vídeo pode ser o alerta que vai salvar a sua mente e talvez a sua alma. Agora preste muita atenção, porque o que vem a seguir vai expor a verdadeira estratégia do inimigo. E fique atento, porque no próximo trecho vamos expor quem está por trás dessas vozes silenciosas que têm manipulado mentes e roubado propósitos. O diabo sabe que não pode te matar. Mas se ele plantar o pensamento certo, você mesmo se destrói por dentro. Ele não precisa de armas visíveis. Ele usa palavras, sussurros, ideias que parecem inofensivas, mas são como flechas invisíveis mergulhadas em veneno espiritual. A mente é o campo de batalha onde tudo começa e tudo termina. Você pode estar andando, sorrindo, falando com pessoas e por dentro estar sendo consumido por uma guerra mental que ninguém vê. E é assim que Satanás age. Ele planta a dúvida e deixa que ela cresça dentro de você. Ele não grita, ele sussurra: você não é capaz. Deus te esqueceu. Essa luta é só sua. Ele espera você concordar, porque quando você concorda, você entrega a sua arma. Essa é a arte da guerra invisível. Um pensamento errado pode criar um abismo entre você e Deus. Um pensamento pode gerar ansiedade, medo, culpa e o sentimento de derrota antes mesmo da batalha começar. E quando você pensa que é só coisa da sua cabeça, você já caiu na armadilha. E o pior, está lutando com armas emocionais contra um inimigo espiritual. Por isso é urgente que você entenda. Os pensamentos que você alimenta definem o lado que você fortalece.
Muitos já estão aprisionados, achando que estão vivendo normalmente, mas suas mentes foram tomadas. Por isso, eu te pergunto, quantas vezes você já teve pensamentos tão escuros que até teve medo de contar para alguém? Comenta aqui embaixo. Sua resposta pode acordar outras pessoas que estão sendo atacadas agora mesmo e ainda nem perceberam. E no que vem a seguir, você vai entender como esses pensamentos são cuidadosamente arquitetados, como armadilhas que o inimigo prepara com um único objetivo: te fazer abandonar o propósito que Deus colocou em você. Como armadilhas que o inimigo prepara com um único objetivo: te fazer abandonar o propósito que Deus colocou em você. Vivemos numa era onde a ansiedade domina, os vícios aumentam e a fé esfria. Mas quase ninguém tem coragem de falar da verdadeira origem disso tudo. Pensamentos que não são seus. Eles entram sorrateiramente, camuflados como sentimentos, emoções, bad days. Mas, na verdade, são ataques coordenados no campo mental. Você já percebeu como o mundo está mais agitado, mais vazio, mais desconectado espiritualmente? Como se a humanidade tivesse perdido o senso de direção. Isso não é por acaso. O inimigo sabe que se ele controlar a mente, ele controla o resto. Estudos mostram que mais de 80% dos nossos pensamentos diários são negativos. E você acredita mesmo que isso é apenas biológico? Apenas químico? Não. Isso é espiritual, é invisível, é estratégico. É uma guerra silenciosa, onde muitos já caíram sem dar um único grito. Eles se acostumaram com a dor, com a voz do engano. E quando se acostuma com a dor, ela para de incomodar. E isso é tudo o que o inferno quer. Que você ache normal viver preso por dentro, enquanto sorri por fora. Quantas pessoas você conhece que parecem estar bem, mas estão travando batalhas internas que ninguém enxerga? Quantos estão se viciando em distrações para fugir dos próprios pensamentos? Quantos estão se afastando de Deus, não porque querem, mas porque acreditaram num pensamento que dizia que Ele não os escutava mais? Isso é mais comum do que você imagina. E é por isso que você precisa estar vigilante, precisa filtrar o que entra na sua mente, porque o diabo não planta qualquer semente. Ele estuda, observa e escolhe exatamente o que vai fazer você tropeçar. Comenta aqui abaixo se você já percebeu um pensamento surgir do nada e te fazer se sentir fraco, incapaz ou longe de Deus. Talvez você ache que foi só coisa da sua cabeça. Mas e se não foi? No próximo trecho, você vai entender como identificar essas setas mentais do inimigo e como elas se disfarçam de lógica, razão e até espiritualidade. No próximo trecho, você vai entender como identificar essas setas mentais do inimigo e como elas se disfarçam de lógica, razão e até espiritualidade. Pensamentos não são neutros, eles carregam sementes, sementes de vida ou de destruição. Cada pensamento que passa despercebido pode se tornar uma fortaleza dentro da sua mente. O que você alimenta, cresce. E o que cresce, cria raízes. É por isso que o inferno não tem pressa. Ele só precisa que você continue regando uma mentira até que ela se torne uma verdade dentro de você. E o mais assustador é que essa verdade molda quem você se torna. Se você acredita que é fraco, começa a agir como fraco. Se acredita que Deus te abandonou, para de orar. Se acredita que nunca vai vencer essa guerra interior, começa a viver como um derrotado. E tudo isso começou com um pensamento, uma frase plantada pelo inimigo, uma sugestão camuflada de sentimento.
Mas pensamentos são armas espirituais. Ou estão sendo usados por Deus para te levantar, ou estão sendo usados pelo inferno para te destruir em silêncio. Você precisa entender: cada ideia que você aceita, você autoriza. Cada pensamento que você alimenta, você fortalece. E quando você menos espera, aquilo que parecia pequeno já está controlando sua forma de sentir, agir, reagir e até de crer. É por isso que muitos não percebem que estão vivendo num cárcere mental invisível, aprisionados por crenças que não vieram de Deus, mas que vestiram a roupa do bom senso, da realidade, da razão, quando, na verdade, são sementes do inferno disfarçadas de conselhos internos. Comenta aqui embaixo: qual pensamento você tem lutado para vencer ultimamente? Talvez essa semente ainda esteja sendo regada e você nem notou. No que vem a seguir, vamos expor como o inimigo distorce a verdade e constrói prisões mentais, usando mentiras revestidas de espiritualidade. E como essas fortalezas precisam ser derrubadas antes que seja tarde. No que vem a seguir, vamos expor como o inimigo distorce a verdade e constrói prisões mentais, usando mentiras revestidas de espiritualidade. E como essas fortalezas precisam ser derrubadas antes que seja tarde. Eva não foi tocada pela serpente. Só conversou com ela. Só isso, uma conversa. Uma ideia lançada, uma sugestão distorcida, um pensamento torcido, que destruiu toda uma geração. Não houve força física, não houve gritos, não houve ameaças, houve diálogo, um questionamento sutil mas letal. Foi assim que Deus disse? E ali começou o colapso espiritual mais silencioso da história. Assim como no Éden, o inferno ainda trabalha com a mesma tática. Não precisa te atacar com violência, só precisa plantar uma dúvida onde antes havia certeza. A serpente não chegou com palavras de ódio, mas com aparência de sabedoria. Eva não discerniu o espírito por trás daquela voz. E é exatamente isso que acontece hoje. Você já se perguntou quantas ideias estão vivendo dentro da sua mente que não foram geradas por Deus, mas que vestem a máscara da lógica, do parece certo, do todo mundo faz? O perigo maior não está nas mentiras gritadas, mas nas meias verdades sussurradas. É assim que muitas fortalezas espirituais se formam. Você acredita em algo que parece inofensivo, até se ver longe de Deus, vazio de propósito, dominado por pensamentos que não são seus. O inimigo não vem direto, ele se infiltra. E o problema não é só a ideia que entra, mas o espaço que você dá para ela crescer. Quantas pessoas hoje estão como Eva, conversando com a serpente, brincando com o limite, cedendo ao argumento sutil, abrindo brechas na mente e achando que ainda estão no controle? A queda nunca começa com o ato, começa com o pensamento. Agora, pense. Quais vozes você tem escutado nos seus pensamentos ultimamente? Deixe nos comentários. Você pode descobrir que, assim como Eva, o inimigo não quer te derrubar com força, mas com conversa. No próximo trecho, você vai enxergar como identificar essas vozes com clareza e o que fazer quando a dúvida se disfarça de fé. No próximo trecho, você vai enxergar como identificar essas vozes com clareza e o que fazer quando a dúvida se disfarça de fé. Ele se esconde atrás de pensamentos como: você nunca vai vencer. Ninguém te ama. Deus está em silêncio. E o mais sombrio é que essas frases não gritam. Elas sussurram. Elas chegam em dias comuns, nas noites em que você está mais cansado, nos momentos em que tudo parece dar errado.
São pensamentos que escorrem pela mente como se fossem seus, mas foram moldados no inferno. Você não percebe que está sendo envenenado, porque esse veneno vem em gotas pequenas, repetidas e constantes. Quantas vezes você já acreditou nessas frases sem nem perceber que elas são mentiras espirituais disfarçadas de realidade emocional? Essa é a armadilha mais eficiente do inimigo. Ele não precisa que você o veja. Precisa apenas que você aceite o pensamento errado. E uma vez que você concorda com ele, você se torna cúmplice da sua própria destruição. Ele planta a semente da dúvida e observa enquanto você a rega com medo, insegurança e autossabotagem espiritual. E quando você começa a repetir mentalmente essas frases, dia após dia, elas se tornam crenças, e crenças moldam comportamentos. De repente, você ora menos, acredita menos, espera menos. Você começa a se afastar da presença de Deus sem saber o porquê. O diabo está vencendo sem precisar tocar em você. Só está usando sua própria mente contra você. E é por isso que você precisa vigiar não apenas o que faz, mas o que pensa. Quantas frases como essas já dominaram seus pensamentos? Quantas vezes você acreditou que estava sozinho quando, na verdade, era só uma sugestão plantada pelo mal? Comenta aqui embaixo. Qual dessas vozes você mais ouviu nos últimos dias? Isso pode abrir seus olhos e os de muitos que estão lendo, porque o que vem agora é ainda mais profundo. Vamos expor como essas frases constroem verdadeiras fortalezas mentais, que só podem ser derrubadas com discernimento espiritual e resistência racional. Porque o que vem agora é ainda mais profundo. Vamos expor como essas frases constroem verdadeiras fortalezas mentais, que só podem ser derrubadas com discernimento espiritual e resistência racional. A Bíblia chama o capacete da salvação e a espada do Espírito de nossas defesas. E isso não é linguagem simbólica. É um aviso, é um mapa de sobrevivência espiritual em um campo de batalha invisível, mas absolutamente real. O capacete da salvação não está na sua cabeça por acaso. Ele protege a mente, o lugar onde a guerra começa, o lugar onde o diabo lança suas setas mentais. Se o seu pensamento não está blindado pela certeza da salvação, qualquer mentira pode parecer verdade, qualquer dúvida pode parecer lógica e qualquer medo pode parecer realidade. A espada do Espírito é a palavra, mas você tem usado ela ou só carrega no fundo da memória como algo bonito e distante? Quantas vezes, no meio do ataque, você citou um versículo com autoridade para cortar os pensamentos contrários? Quantas vezes você reagiu espiritualmente quando o bombardeio mental começou? Muita gente está desmoronando porque está indo para a guerra sem estar armado, gritando "eu creio" no domingo, mas mentalmente desprotegido na segunda-feira. Efésios 6 nos alerta com urgência: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Isso não é opcional, é um chamado. O dia mau chega, a opressão bate, a dúvida vem. E só quem está espiritualmente armado permanece de pé. Se você não cobre sua mente com a verdade, ela vai ser tomada pela sugestão. Se não alimenta sua fé racional com a espada da palavra, o inferno vai usar palavras falsas contra você. Agora seja honesto. Você tem se protegido ou está lutando nu no meio da guerra espiritual? Comenta aqui embaixo com sinceridade. Esse é o tipo de resposta que pode acordar alguém do lado de lá da tela. No próximo trecho, vamos revelar como discernir os pensamentos que vêm de Deus, os que vêm da carne e os que vêm diretamente do inimigo. E por que essa distinção pode ser a linha entre a libertação ou a prisão mental eterna? E por que essa distinção pode ser a linha
entre a libertação ou a prisão mental eterna. Hoje Deus está te dando discernimento, e isso não é uma frase motivacional, é um alerta urgente. Pare agora de aceitar todo o pensamento como se fosse seu. Isso é perigoso, isso é mortal. A mente é o lugar mais sagrado e mais vulnerável de um ser humano, e o inferno sabe disso. Cada vez que você diz, é só coisa da minha cabeça, sem questionar a origem, você dá autoridade ao inimigo para construir um altar de engano dentro de você. Deus está te chamando para reagir, não com emoção, mas com fé racional. Fé racional não chora com os ataques, responde com resistência. Fé racional não aceita pensamentos destrutivos como normais, confronta com a verdade. Fé racional não se deixa levar por sentimentos passageiros, mas se ancora em promessas eternas. Se você não começar a identificar de onde vêm os pensamentos que rondam sua mente, você vai lutar guerras que nem são suas e carregar fardos que Deus nunca colocou sobre você. Muitos estão exaustos espiritualmente, não porque estão fracos, mas porque estão alimentando vozes erradas, com energia espiritual que deveria estar sendo usada para resistir. Esse é o momento de posicionamento. Ou você aceita ser moldado pelos pensamentos que surgem sem filtro, ou você se levanta como guerreiro da mente, como sentinela espiritual. Quantas vezes você já se pegou pensando coisas que no fundo você sabia que não vinham de Deus, mas não teve força para confrontar? Comenta aqui embaixo. Você acha fácil identificar quais pensamentos vêm do céu e quais foram lançados pelo inferno? Sua resposta pode abrir espaço para revelações fortes. E fique comigo, porque a próxima parte vai te mostrar como o inimigo tem se disfarçado até nas suas orações e como até pensamentos espirituais podem ser armadilhas se você não tiver olhos treinados e mente blindada. Vamos revelar como o engano pode parecer fé e ainda assim te afastar de Deus. Vamos revelar como o engano pode parecer fé e ainda assim te afastar de Deus. No próximo vídeo, você vai descobrir como o diabo transforma sentimentos em prisões espirituais sem muros e como se libertar. Mas antes de chegarmos lá, você precisa entender que muitos dos sentimentos que dominam seu coração hoje não são apenas emocionais. São construções espirituais feitas com base em pensamentos distorcidos, aceitos ao longo do tempo como verdades. O inferno não precisa construir grades, ele só precisa de sensações mal interpretadas para te manter preso dentro de si mesmo. É assim que surgem as prisões mentais invisíveis, aquelas que te impedem de orar, de confiar, de avançar, mesmo sem você saber o porquê. Você sente um peso, uma angústia inexplicável, um medo constante de que nada vai dar certo. A sensação de estar sozinho, mesmo cercado de pessoas. Tudo isso parece emocional, mas tem raiz espiritual. São fortalezas construídas lentamente, com sentimentos que foram manipulados e ampliados por pensamentos lançados pelo inimigo. E quanto mais você sente, mais acredita. E quanto mais acredita, mais se afasta da verdade. O diabo não te prende com correntes. Ele te prende com interpretações erradas sobre aquilo que você sente. E se você não tiver discernimento, vai chamar de normal aquilo que é uma opressão disfarçada. Vai chamar de minha personalidade aquilo que é uma cadeia mental. Vai chamar de falta de sorte aquilo que é uma sabotagem espiritual. É por isso que você precisa continuar aqui. Porque no próximo episódio eu vou te mostrar como esses sentimentos se tornam cativeiros emocionais, onde a fé vai morrendo aos poucos. Você precisa aprender a identificar esses sinais antes que eles virem sua nova identidade. Comenta aqui embaixo. Qual sentimento mais tem te aprisionado ultimamente?
tristeza, medo, raiva, solidão? A sua resposta pode ser o primeiro passo para romper com essa prisão invisível. E fique atento, tem muita gente sorrindo por fora e sendo sufocada espiritualmente por dentro. No próximo vídeo, você vai descobrir o que fazer quando as emoções se tornam correntes e os pensamentos viram muralhas, e principalmente como destruir essas fortalezas antes que elas destruam você. Eu tenho certeza que você foi impactado por este vídeo. Não foi por acaso que você assistiu até aqui. Nada disso é coincidência. É um alerta espiritual, um chamado de Deus para te despertar, te blindar e te levantar. Se essa mensagem mexeu com você, se algo dentro de você foi sacudido, então se inscreva agora no canal. Aqui você vai encontrar direção, revelação e armas espirituais para vencer as guerras que o mundo não vê. E eu sei que você chegou até o final, porque quem sente a verdade não desvia os olhos. Então, comenta aqui embaixo: essa guerra é minha, mas com Deus eu vou vencer. Esse comentário é mais do que palavras. É um posicionamento, é um ato profético, é o seu espírito reagindo. Vamos juntos até o fim. A próxima batalha será ainda mais reveladora. E agora que sua mente foi despertada para essa realidade invisível, se prepare, porque no próximo vídeo você vai enxergar como sentimentos aparentemente inofensivos têm sido usados como armadilhas silenciosas para aprisionar sua alma. Vamos desmascarar as emoções que o inimigo transforma em correntes e revelar o caminho para romper essas prisões com autoridade espiritual. O que você vai ouvir no próximo episódio pode mudar completamente a forma como você lida com o que sente, com o que pensa e com o que você é em Deus. Você está prestes a acessar um nível de discernimento que poucos têm coragem de buscar. Algo está sendo ativado dentro de você, e isso é só o começo. Te espero no campo de batalha, porque a guerra é real e você já está nela. O próximo episódio: a fé emocional te faz chorar, a racional te faz vencer.